Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Nessa semana vamos estar iniciando o estudo das inequações. Então eu preparei esse vídeo para vocês, para falar um pouquinho sobre o roteiro da resolução e também fazer alguns exemplos passo a passo. Então, começaremos pelo roteiro da resolução. Eu preparei esse roteiro para que a resolução fique mais sequencial e vocês não se percam em fazer um processo ou outro. Então, primeiramente, vamos igualar a nossa inequação a zero, porque ela não está igualada a zero inicialmente. Então, precisamos igualar a zero para realizar o segundo passo, que é encontrar as raízes. Encontrando as raízes, vamos fazer o gráfico simplificado, estudar os sinais do gráfico, fazer uma tabela e, por último, dar a solução da inequação. Então, vamos ver todos esses passos em alguns exemplos agora. O nosso primeiro exemplo é f de x igual a x ao quadrado menos 6 mais 9, maior ou igual a zero. Então, percebam que aquela não está igualada a zero. Então, vamos primeiramente separar os nossos coeficientes. Então, o que está acompanhando x ao quadrado é 1. O que está acompanhando o x é o nosso b, então, é 6, menos 6. E o nosso c é o número que está sozinho. Então, ele será o nosso 9. Então, para o nosso primeiro passo, vamos igualar a nossa inequação a zero. Então, teremos x ao quadrado menos 6x mais 9 igual a zero. Com isso, vamos poder realizar o segundo passo, que é achar as raízes. Então, vamos achar as raízes através da função de Bhaskara, da fórmula de Bhaskara, que aprendemos anteriormente. Então, vamos calcular o discriminante primeiro. O nosso discriminante, ele é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, o nosso b, já conhecemos, é menos 6 ao quadrado menos 4 vezes o nosso a é 1. E o nosso c, ele é 9. Menos 6 vezes menos 6, 36, positivo. Menos 4 vezes 1, 4. Vezes 9, 36 também. Então, chegamos a 36 menos 36, que resulta em zero. Então, lembrando, quando o delta ele é igual a zero, teremos duas raízes reais e iguais. Então, agora poderemos fazer a continuidade da Bhaskara, que teremos x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta, tudo isso sobre 2 que multiplica o a, ok? Vamos substituir. O nosso b, ele é menos 6, então temos o menos da fórmula e o menos do nosso coeficiente. Mais ou menos, raiz de delta, o nosso delta é 0. Vezes 2. A, que o nosso a é 1, então 2 vezes 1. Menos com menos vai dar mais, então o nosso 6, ele ficará positivo. Mais ou menos, raiz de 0 é 0. 2 vezes 1, 2. Agora, poderemos encontrar as nossas raízes. Já sabemos que são duas raízes reais e iguais. Mas vou fazer aqui para vocês. Teremos nosso x1, que é igual a 6 mais 0 sobre 2. 6 sobre 2, que é igual a 3. Mesma coisa, o x duas linhas. 6 menos 0 sobre 2, que vai dar 6 sobre 2, que é igual a 3. Então,
a nossa raiz dessa função, ela é 3. Agora, podemos ir para o terceiro passo, que vai ser a criação de um gráfico simplificado. Então, vou mostrar para vocês. Basta fazer apenas o eixo do X, que é o que nos importa nesse momento. Então, fazemos o eixo do X, ok? E vamos observar. Ele tem duas raízes reais iguais, então, o gráfico dele irá interceptar em apenas um ponto, que será o 3. Só que lembre, o nosso gráfico ele também é influenciado pelo nosso A. Então, neste caso, vamos observar que o nosso A ele é positivo. Então, a concavidade do nosso gráfico será para cima. Lembrando, um A positivo, a concavidade é voltada para cima. Então, esse será o nosso gráfico simplificado. E a partir de agora, vamos poder observar. Sabemos que os números acima do eixo do X são positivos, abaixo são negativos. Então, observando, o nosso gráfico está acima do eixo X, ele vai ser positivo em ambos os lados, ok? Agora, vamos para o quarto passo, que é criar uma tabelinha. Então, vamos fazer uma tabela aqui para observarmos os sinais. Como ele tem apenas uma raiz visível, porque as duas são iguais, vamos fazer só 2 quadradinhos e botar a nossa raiz aqui em cima. Então, vamos observar. À esquerda de 3, o nosso gráfico, ele possui X positivos. Então, vamos colocar um positivo aqui. À direita, também positivo. Então, vamos colocar um positivo aqui também. Agora, vamos observar a nossa sentença, o que ele nos pede anteriormente. Ele pede que essa inequação tenha valores maiores ou iguais a 0. Então, maiores ou iguais a 0. Então, vamos observar aqui. Nessa tabelinha aqui, tem valores que satisfaçam essa condição? Sim, porque todos os valores que o gráfico nos mostra são positivos. Então, esses valores, eles satisfazem a nossa condição. Então, todos esses valores, e de ambos os lados. Então, já que estudamos os sinais, podemos dar a nossa solução. A solução será representada por esse S maiúsculo. Abre chaves. X pertencente aos reais, tal que podemos observar que X, ele em ambos os lados, ele cumpre a sentença. Então, podemos dizer que o X poderá assumir valores menores ou iguais a 3, ou o X pode assumir valores maiores ou igual a 3. E esse igual, por quê? Porque ele também aceita que seja 0 o resultado dessa inequação. Então, por isso que esse igual está presente, ok? Vamos agora para mais um exemplo. O nosso próximo exemplo, ele é f de x igual a menos x ao quadrado, menos 4x, menos 3. Nesse caso, ele será menor ou igual a 0, ok? Então, vamos mais uma vez, seguindo o nosso roteiro. Vamos encontrar os coeficientes primeiro. O nosso A é menos 1. O nosso B, ele é menos 4. E o nosso C, ele é menos 3, ok? Então, primeiro passo, vamos igualar a 0. Então, teremos menos x ao quadrado, menos 4x, menos 3, igual a 0. Segundo passo, vamos encontrar as raízes. Então, vamos lá. Calcular o discriminante primeiro. Colocar ele aqui em cima. Pi ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. O nosso B, ele é
menos 4. Então, vamos substituir. Menos 4 ao quadrado. Menos 4 vezes o nosso A, ele é menos 1. E o nosso C é menos 3. Teremos que o nosso discriminante será menos 4 vezes menos 4 dá mais 16. Menos com menos, mais. E o mais com menos dá menos novamente. Então, não altera o sinal. 4 vezes 3, 12. Então, o nosso delta, ele será 16 menos 12, 4. Então, o nosso delta, ele é igual a 4. E lembrando, um delta maior que zero, ele nos dá duas raízes reais diferentes. Agora, vamos fazer a continuidade da Bhaskara. Vamos colocar ela aqui. Menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2 vezes o A. Então, teremos x é igual a menos b. O nosso b, ele é menos 4, ele já é negativo. Então, lembrando, tem o menos da fórmula e o menos do nosso coeficiente. Mais ou menos, raiz de delta. O nosso delta é 4. Tudo isso sobre 2 vezes o nosso A é menos 1. Então, vamos colocar aqui. Menos com menos dá mais, então fica 4 positivo. Mais o menos, raiz de delta, que é 4, raiz de 4, 2. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então, lembrando, quando tem esse menos aqui embaixo no denominador, ele passa para cima, ok? Para não ficar o denominador negativo. Vou fazer aqui embaixo para dar mais espaço. Então, teremos que o x, uma linha, será igual a menos, o menos que estava aqui embaixo passou aqui para cima, 4 mais 2 sobre 2, que é igual a o menos, não esqueçam, 4 mais 2, 6, sobre 2, que é igual a 3. Menos 3, não esqueçam do menos que tá aqui. Menos 3. O x, duas linhas, será igual a menos o 4 menos o 2 sobre 2, que será o menos 2 sobre 2, que será igual a menos 1. Então, não esqueça, tem um menos aqui na frente da fórmula, então, ele tem que acompanhar. Agora, temos as nossas raízes. Com as nossas raízes já feitas, vamos para o próximo passo, que é fazer o gráfico simplificado. Então, vamos fazer o nosso eixo do x. Tendo feito o nosso eixo do x, vamos fazer um gráfico simplificado. Mas lembrando, vamos observar aqui o valor do A. O nosso A é negativo, então a concavidade desse gráfico será voltada para baixo. Temos duas raízes diferentes e o nosso gráfico terá esse formato aqui. Ok? Vamos colocar essas raízes, menos 3 e menos 1. E vamos agora colocar os sinais. Então, percebam que essa parte do gráfico está para baixo do eixo x, então ela será negativa. Essa partezinha aqui está para cima, então ela será positiva. E aqui, negativo novamente. Com isso, vamos para o próximo passo, que é fazer uma tabelinha. Colocamos f de x aqui na primeira. E como essa tem duas raízes, vamos fazer 3 blocos para poder estudar esse sinal.
Então, nessa linha aqui, vamos colocar o -3. E nessa linha, vamos colocar o -1. E agora, vamos observar os sinais. À esquerda de -3, os números, eles são negativos. Então, colocamos o menos aqui. Entre -3 e -1, a nossa parábola está na parte de cima. Então, esses valores serão positivos. E à direita de -1, os valores são negativos novamente. Então, vamos observar que temos valores negativos, positivos e negativos novamente. Com isso, vamos observar o que é pedido para a gente lá em cima. Ele quer x, tais que essa inequação, ela tem a sentença de que os valores sejam menores ou iguais a zero. E observando essa tabela aqui, quais os valores que são menores ou iguais a zero? Os valores negativos. Então, esses valores à esquerda de -3 e os valores à direita de -1. Então, esses valores satisfazem a sentença. Então, estamos prontos para dar o resultado final. Temos que a solução será x pertence aos reais, tal que o x, ele pode assumir valores à esquerda de -3, ou seja, x, ele pode ser menor que -3, ou o x pode assumir valores maiores que -1. Como não há nenhuma restrição, ele pode ser maior igual e menor igual. Então, x, ele assume valores menores ou iguais a -3, porque o -3, se colocado, ele zera, e ele está aceitando valores zero. E também, x pode ser maior ou igual a -1. Ok, pessoal? Então, esse foi os exemplos. Espero que vocês tenham entendido. Caso surja alguma dúvida, pode entrar em contato e copiem os exercícios no caderno, ok? Nos vemos na próxima aula. Tchau!